Mateus capítulo 3, versículo 7. Não é no capítulo 3, no capítulo 4, perdão. Versículo 23. Diz assim: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, oprimidos por várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Você pode dizer amém? Senhor Jesus, torna o nosso coração a essa palavra, torna cativo, Senhor, o nosso coração a essa palavra, em nome de Jesus. Desde que o pecado entrou no mundo, as coisas nunca mais foram as mesmas. A criação, a natureza, nunca mais foi a mesma. A Bíblia diz que com a entrada do pecado, agora passa a nascer espinhos, abrolhos. Antes da queda não havia espinhos, não havia nenhuma anormalidade na criação, não havia nenhuma anormalidade nos animais, não havia nenhuma anormalidade no ser humano. Mas quando o pecado adentra no mundo, as coisas se desordenaram de uma maneira incalculável. A criação passou a padecer, os animais passaram a padecer, e o ser humano passou a padecer, não apenas na sua alma, passou a ter medos, passou a ter patologias, passou a ter síndromes, mas ele começou a padecer no seu espírito. Ele também começou a padecer no seu corpo, no seu físico. Enfermidades, doenças passaram a fazer parte da existência humana. O fato é que todas essas mazelas entraram no mundo após o pecado ter sido cometido por Adão e Eva. O homem, diante de tudo isso, não conseguia resolver. O homem não conseguia consertar as coisas com as suas próprias mãos. O homem não conseguia consertar a sua própria vida. Embora que a medicina, em tempos primitivos da nossa história humana, era algo muito distante, mas sempre o homem teve um certo movimento medicinal, de uma maneira muito natural, é verdade. E mesmo com o avanço da tecnologia, existe um certo limite na ciência, existe um certo limite nos recursos da medicina em relação às enfermidades. Isso mostra a limitação do homem de consertar as coisas. O homem não conseguia consertar o seu próprio destino. O homem não conseguia consertar o seu próprio coração. Ele não conseguia redimir a si mesmo. E Deus, a Bíblia diz que embora que o homem tivesse pecado, embora que o homem tivesse falhado, mas Deus nunca deixou de amar o homem.
E a Bíblia diz que Deus amava o mundo de uma tal maneira que Ele vai enviar o seu Filho, o seu único Filho. Jesus entra na história exatamente para ser um Salvador. Jesus entra na história para ser o Redentor. Jesus entra na história para mudar a história em antes e depois dele. Jesus Cristo entra na história para oportunizar a transformação que somente Ele é capaz de oferecer ao ser humano. Nenhuma outra divindade crida pelos homens, nenhuma outra pessoa acreditada pelos homens é capaz de fazer o que só Jesus faz. Pode ter boas intenções, pode ter dinheiro, pode ter recursos, mas se não crer em Jesus Cristo, haverá infinitas realidades que essa pessoa nunca irá experimentar. Jesus entra na história, e Ele entra na história, e o texto que nós lemos vai nos mostrar três coisas, três ações que Jesus se movimentava enquanto esteve nessa terra, quanto Deus e quanto homem. A primeira coisa, o texto diz que Jesus percorria as cidades ensinando. Diga comigo, Jesus ensinava. Jesus manifestou-se para nos ensinar, porque o pecado desaprendeu em nós todas as coisas. Nós desaprendemos a amar, nós desaprendemos a servir, nós desaprendemos a perdoar, nós desaprendemos a viver. O texto diz que o pecado foi tão grave no homem, que o homem passou a chamar de luz aquilo que é trevas, começou a chamar de trevas aquilo que é luz, começou a chamar de doce aquilo que é amargo, e começou a chamar de amargo aquilo que é doce, começou a chamar de vida o que é morte, e começou a chamar de morte o que é vida. O homem desaprendeu. E Jesus é a única pessoa capaz de nos ensinar novamente a viver a vida. Eu sei que quando nós falamos de aprender, nós falamos de algo que não está no nosso DNA, principalmente de nós ocidentais. Porque quantos de nós, quando éramos pequenos, precisou apanhar para ir para a escola? Levante a mão. Você conheceu alguém assim? Dizia, eu fico triste quando chega sábado. Eu fico triste quando chega domingo, porque eu só vou ter aula na segunda-feira. Eu queria que todo dia tivesse aula. Eu não queria ter férias, eu quero aprender. Você conheceu alguém assim? Apresenta para mim, por favor. Nós temos na nossa cultura uma falta de paixão. Claro que sempre Deus tem os raros, mas é raro. Aprender é uma questão, primeiro, de obrigação imposta pelos pais. Segundo, é uma imposição social. Se você não estudar, você terá sérios problemas para viver. Nós temos dificuldades de aprender. E você precisa entender esta noite que você precisa reaprender com Jesus. Você precisa reaprender como lidar com o seu casamento. Você precisa reaprender como tratar o seu marido, como tratar a sua esposa, como educar filhos. Você precisa reaprender como trabalhar, como tratar o seu dinheiro. Você precisa reaprender como lidar com o sofrimento, como lidar com o inimigo. Você precisa reaprender como lidar com as dificuldades. Jesus é o dicionário de carne e sangue que está revelado nas Escrituras para nos ensinar todas essas coisas. Existem realidades que você nunca vai aprender numa terapia, com todo respeito aos nossos terapeutas. Existem transformações na sua vida que você só irá aprender
em Cristo Jesus. Não adianta ler livros de autoajuda, não adianta ir para o Google, não adianta ir para o YouTube, não adianta ir em nenhuma outra fonte. Você precisa de Jesus Cristo. Ele quer ensinar você, Ele quer fazer você reaprender, desaprender, reaprender, aprender algo nele. Você me entende? Diga amém. Todas as vezes que Jesus ia fazer um grande milagre, Ele sempre ensinava antes. Sabe por quê? Porque mais importante do que você viver um milagre é você aprender algo. É aprender algo. Antes de Jesus multiplicar os pães, Ele ensinou. Antes de Jesus encher as redes dos pescadores que passaram a noite inteira tentando pescar e não conseguiu, a Bíblia diz que Ele se assentou em um dos barcos e ensinava. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você está aprendendo com Jesus? Você é alguém que só quer soluções ou você quer aprender a viver? Você quer aprender com Jesus. Enquanto Jesus esteve aqui, a Bíblia diz que Jesus ensinava. Ele ensinava as pessoas a viverem. Ele ensinava as pessoas como viver diante de Deus. Ele ensinou as pessoas como tratar o pecado. Ele ensinava as pessoas. Em primeiro lugar, Jesus viveu ensinando. Em segundo lugar, o texto diz que Jesus pregava o evangelho. Diga comigo, Jesus pregava. Evangelho significa boas novas. A Bíblia diz que Jesus pregava. Isso quer dizer que Jesus anunciava uma boa notícia. E o texto diz que era o evangelho do reino, ou seja, era a boa notícia do reino de Deus. Jesus veio trazer notícias dos céus. Jesus veio trazer esperança dizendo: vocês estão caídos, vocês estão fracos, vocês estão destruídos, vocês estão desorientados, mas eu cheguei para mudar a situação. Você não precisa permanecer assim. Ainda há esperança para aquele que está perdido, para aquele que está quebrado, para aquele que está rejeitado. Eu tenho uma boa notícia: tem perdão para os seus pecados. Eu tenho uma boa notícia: tem salvação para pecadores. Eu tenho uma boa notícia: tem um céu aguardando para aqueles que se arrependem e que creem em Jesus Cristo. O céu não será o último lugar. Há uma boa notícia dos céus para aqueles que creem em Jesus Cristo. Você sabe qual é a maior grande notícia que o evangelho tem? Salvação. Não existe nenhum problema de você chegar até Jesus buscando milagres. Preste atenção, Deus não tem crise com isso. É melhor você vir até Jesus do que você ir até o diabo. Porque nessas horas muita gente está indo até o diabo, fazendo pactos, invocando demônios para serem curados. Então é melhor ir a Deus. Não existe crise nisso. Deus não tem crise. Você quer pegar milagre? Não existe crise. Você não vê Jesus rejeitando milagre para ninguém. Agora, Deus quer que você entenda que a coisa mais importante na sua vida é a salvação. Você precisa entender isso essa noite. Se você entrou aqui esta noite com seus problemas derramando, você chegou aqui esta noite dizendo: pastor, eu fiquei sabendo que seria uma noite de milagres, por isso que eu vim. Bem-vindo, bem-vinda. Mas a minha pergunta é: você já se rendeu a Jesus? Você já se arrependeu dos seus pecados?
Você já recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador. Você já entregou a sua vida a Ele e abandonou os seus pecados, abandonou a idolatria, abandonou os seus vícios. Você já entregou a sua vida a Ele. Se você ainda não fez, esta é uma noite de salvação. Há uma notícia para você. Não importa o pecado que você cometeu, não importa o erro que você viveu no passado, o sangue de Jesus é poderoso para te purificar de todo o pecado, de toda injustiça e de toda iniquidade. Quem crê nesta palavra, aplauda o nome do Senhor. Resumindo, não faz sentido Jesus te curar esta noite e você dar as costas para Jesus. Isso significa que você estará indo para o caminho da perdição, curado, mas você continua na rota da perdição. Há uma boa notícia. Jesus vivia para trazer boas notícias. Eu quero te dizer algo. Nós estamos vivendo dias tensos. Nós estamos vivendo dias difíceis. Nós estamos vivendo dias de grandes inseguranças do que está acontecendo no mundo, lá fora e aqui dentro do nosso país. Mas eu quero te dizer que no meio desse caos existe uma boa notícia do céu para a sua história. Deus tem uma boa notícia para você. Quem crê, diga: eu creio. O que Jesus fazia aqui na terra? Ele ensinava as pessoas. O que Jesus fazia aqui na terra? Ele pregava uma boa notícia, dizendo: é chegado o reino de Deus. Os céus é chegado até vocês. E em terceiro lugar, e aqui eu termino, o texto diz que Jesus viveu os seus 33 anos após o seu ministério curando as enfermidades. O texto diz que ele curava várias enfermidades. O texto diz que Jesus libertava as pessoas dos espíritos perturbadores, os espíritos que não deixavam essas pessoas dormirem, viver em paz, ter paz, os espíritos que alojavam nelas enfermidades, que alojavam nelas medo, os espíritos que faziam dessas pessoas uma prisão, cárceres, em vícios, em adultérios, em prostituições, em enganos, em mentira. O texto diz que por onde que Jesus passava, ele encontrava com o cego, ele curava o cego, ele encontrava com o paralítico, ele sarava o paralítico, ele encontrava com o leproso, ele purificava o leproso, ele encontrava com o morto, ele ressuscitava o morto, ele encontrava com o surdo, ele encontrava com o mudo, e ele sarava-o no poder do seu próprio nome. Alguém aqui acredita que em qualquer culto desse Jesus vai curar cegos entre nós? Alguém aqui acredita que em qualquer culto desse alguém vai trazer um paralítico e nem precisa o pastor estar pregando para ele não pensar que é por causa dele? Pode ser durante a adoração, pode ser durante a oração. Deus poderá levantar paralíticos entre nós, ele poderá curar surdos e mudos, ele poderá sarar entre nós. Eu preciso te dizer 4 coisas a respeito de curas de enfermidades. Primeiro, uma coisa comum a todas essas curas: fé. Não existe na Bíblia nenhuma cura que Jesus operou que não foi envolvido a fé. A fé. Pelo contrário, a Bíblia diz que Jesus esteve em um determinado lugar e ele não pôde fazer mais milagres porque eles não criam nele. Só pode ter milagre se tiver fé. Nós vamos orar por vocês aqui em instantes, mas eu quero que você entenda: não é a gente que cura, é Jesus. A fé de vocês não será em nós aqui, é em Jesus.
crê que Jesus venceu todas as enfermidades, crê que em Jesus todas as doenças foram vencidas ali na cruz, e você crê que Jesus pode te curar hoje, e você crê que Jesus pode te tocar hoje, não importa se 1 milhão de pessoas já orou por você, não importa se você já veio à frente em tantos outros cultos, você não desiste. Pode ser hoje que vai ser desmarcada aquela cirurgia, porque Jesus vai te tocar, porque Jesus vai mover você. Você virá em fé. Você virá em fé. Você vai crer em Cristo Jesus. Você vai dizer ao seu coração: eu creio que o Senhor ressuscitou dos mortos. Se eu creio que Jesus ressuscitou dos mortos, o que é fé para Ele estancar essa dor? O que é fé para Ele endireitar essa coluna? O que é fé para assumir esse caroço? Ah, se você crê, todas as coisas são possíveis. Aquele que crê, diga bem alto: eu creio em Jesus. Fé é o elemento comum a todas as curas que aconteceu no ministério de Jesus. Sem fé, nem Jesus pode te curar. Se Ele tivesse aqui em carne e osso, Ele não te curaria. Falta de fé é o maior impedimento para a falta de milagres. Segunda coisa que eu preciso te dizer: a Bíblia vai nos dizer que Jesus curava imediatamente, instantaneamente. Muitas pessoas que Jesus tocava instantaneamente eram curadas. A cegueira saía, a paralisia saía, acontecia instantaneamente. Mas também existe curas que era processo. A Bíblia diz que Jesus encontrou com um cego e ele tocou no cego: seja curado. E a Bíblia diz que quando Jesus toca nele, Jesus pergunta: o que vês? E ele diz assim: eu vejo homens como árvores, vultos. O que ele viu, olha, homens como árvores. Ele passou a enxergar, mas de uma maneira confusa, de uma maneira incompleta. Aí a Bíblia diz que Jesus tocou nele novamente. E quando Jesus toca nele pela segunda vez, ele é radicalmente curado. Você percebe que Jesus curou ele com 2 toques? Existem momentos que Jesus cura assim também. Talvez hoje você vai receber um toque, ou talvez você já recebeu o primeiro toque, e esta noite vai ser o segundo toque, e você será radicalmente sarado. E você será radicalmente sarado. A outra coisa que eu preciso te dizer sobre os milagres de Jesus é que houve alguns milagres que aconteciam eles voltando para casa. 10 leprosos, Jesus ministrou a cura sobre eles, e eles saíram da presença de Jesus, e quando eles voltando para casa, a Bíblia diz que os 10 foram sarados. Então deixa eu te falar uma coisa: esse culto, o que vai acontecer aqui agora, não termina aqui. Você pode dizer amém por isso? Ah, orou por mim, mas não aconteceu nada. Ei, alô, te liga. Te liga. Temos um testemunho de uma irmã aqui. Nós oramos por ela e a dor continuava. E quando ela dormiu, ela acordou com uma ardência na região da enfermidade. E quando ela amanheceu, havia desaparecido a enfermidade. Então, ativa a tua fé, te liga, te liga. Já contei a experiência da minha esposa aqui, que Deus tinha curado o estômago dela. Uma semana depois, o estômago piorou. O irmão disse assim: eu vejo um seu estômago. Meu bem, eu acho que esse anjo mexeu errado aí. Sabe quantos meses ela continuou sentindo dor? 3 meses. Mas todas as vezes que doía, ela dizia: eu já fui curada, eu creio nisso. Eu já fui curada. 3 meses depois, foi tirado com a mão todo aquele mal. Existe cura que acontece num pós.
Então, guarde a sua língua, guarde o seu coração. Guarde o seu coração. A sua cura pode ser completada você voltando para casa, você dormindo essa noite, durante essa semana. Guarde o seu coração em fé, porque Jesus pode fazer de várias maneiras. Você crê nisso? Diga amém. E eu termino dizendo que todo milagre que Jesus fazia não era um fim em si mesmo. Jesus não curava simplesmente por curar. Você está doente, então eu não quero que doa mais. Você está gastando tanto dinheiro nesse tratamento de câncer, então assim, para sobrar dinheiro, para você ter férias, então eu vou te curar. Jesus se importa com você, Ele quer te ver você sarado, Ele te importa. Mas presta atenção, o objetivo do milagre, segundo a Bíblia, é quebrantamento. O que eu quero te dizer é que quando Jesus te curar hoje, você precisa se quebrantar para Deus. Você precisa voltar para Deus num relacionamento mais profundo. O que eu quero te dizer é que após o seu milagre, você precisa melhorar como pessoa diante de Deus e diante das pessoas. Porque se você recebe um milagre e você não corresponde com o milagre, isso pode gerar consequências ruins para você. Seja curado, mas corresponda com esse milagre, amando mais a sua esposa, amando mais o seu marido, amando mais os seus filhos, os seus pais, sendo um homem melhor, sendo uma mulher melhor, temente mais a Deus, com o coração mais quebrantado diante do Senhor. Amém.